Vamos aqui seguir com mais entrevista importante nessa edição do Expresso. A gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Doutor Alberto, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Expresso. Mona Lisa Perrone falando, o senhor me escuta bem? Ouço sim, Mona Lisa, boa noite. É um prazer falar com você e com os amigos da CNN. Prazer é todo nosso. Caio Junqueira comigo na largada aqui da entrevista. Bom, vamos lá. O deputado federal Alex Manente, autor da PEC sobre a prisão em segunda instância, ele disse que eu vou repetir as palavras dele, tá? Lamentável e um retrocesso a decisão do ministro Fachin. Pontuando para quem chegou agora, a decisão do ministro focou ali na competência da 13ª Vara, ou melhor, na incompetência dela em julgar as ações. Quero começar ouvindo o senhor sobre aí a repercussão e também os pontos divergentes em relação à decisão do ministro Fachin. O que o senhor achou? Mona Lisa, ao longo da tarde de hoje, eu acho que as maiores manifestações foram de surpresa, né? Sim. O que a gente vinha falando sobre eventual suspeição do então juiz, né, Sérgio Moro, outras questões processuais que estão lá postas para o STF decidir, mas nunca se imaginou que o ministro Fachin soltasse uma decisão hoje falando de incompetência da 13ª Vara lá de Curitiba, né? Então isso foi uma surpresa. Agora, tem alguns pontos aí que precisam ser conectados, tem alguns fios que estão soltos. Eu estava acompanhando o programa desde o início, eu vi a entrevista do ministro Veloso, por exemplo, tocou em alguns pontos, e eu acho que tem coisas aí que precisam ser levadas adiante, a própria matéria fala em recurso da Procuradoria-Geral da República e a manifestação dos demais ministros. É uma decisão monocrática, portanto, é a decisão de um ministro. Não necessariamente vai ser mantida essa decisão ou pelos demais membros da turma ou pelo plenário do STF. Importante a gente focar nisso também, até por toda a indefinição, né, que tem a respeito desse encaminhamento. Ninguém sabe ao certo exatamente o que vai acontecer, mas vamos seguir aqui com a entrevista. Caio, sua pergunta. Doutor, nesse exato instante, imagino pela decisão, se tivesse que ter um registro de chapa amanhã, Lula é elegível, né? Ele poderia se candidatar. Eu queria tratar do senhor sobre prazos, né? No limite, é possível que essa situação de elegibilidade possa ser revertida até a eleição do ano que vem? Isso é crível, é viável, é possível? Eu acho que sim, nós temos tempo para isso, inclusive já me perguntaram se a decisão foi fora de época. Eu imagino que ela sendo de hoje, comecinho de março de 2021, é bem melhor do que se ela fosse em março de 2022. Então dá tempo para que a justiça se acalme, a justiça busque o melhor caminho, se a decisão vai ser mantida ou não. Outra coisa que eu vi no programa hoje, essa decisão não diz que o Lula é inocente. Essa decisão diz que as decisões anteriores foram anuladas e haverá outras decisões. Ele pode ser condenado de novo ou pode ser absolvido, mas a decisão não diz que o Lula é inocente, isso é verdade. Mas respondendo objetivamente, hoje o Lula é ficha limpa. Essa é a verdade jurídica válida hoje. Daqui uma semana, daqui um mês, a gente não sabe. E qual prazo aí, doutor? O senhor imagina, respeitando-se os prazos legais, do tempo para o juiz aí de Brasília decidir, o tempo do recurso da PGR, o tempo de um julgamento na segunda instância, com que prazo a gente pode prever quando sairia de novo uma decisão em segunda instância sobre esses casos? Me desculpe, Mona, acabei te interrompendo. Imagina, vamos lá, juntos. Bom, então, essa é uma decisão importante, todo mundo sabe que envolve interesses políticos importantes para o Brasil, para a sociedade brasileira. Então, eu imagino que nenhum juiz vai querer ficar, entre aspas, enrolando, né? O juiz vai querer fazer e dar as respostas para a sociedade o mais rápido possível. Então, vamos começar pelo recurso lá da Procuradoria-Geral da República, que a gente ouviu agora a repórter falar de Brasília. Óbvio que o recurso não precisa dar entrada hoje nem amanhã, tem um prazo que a Procuradoria pode aparelhar esse recurso, é o nome jurídico que a gente dá. Agora, lógico,
A própria Procuradoria tem interesse em que quanto mais rápido o recurso der entrada, mais rápido ele vai ser examinado. Mas o recurso tem alguns dias para ser apresentado. A partir do momento que o recurso é apresentado, o processo volta para o ministro Fachin. E aí quem vai pautar o recurso é o próprio ministro Fachin. Então, respondendo objetivamente, pode ser que o ministro Fachin demore mais 15 dias ou mais um mês, mas também pode ser que ele segure esse processo um ano, o que ele estaria prestando aí um desserviço para a sociedade que quer essas respostas para a eleição do ano que vem. E analisando sob o ponto de vista da Justiça Federal de Brasília, também é a mesma coisa. O processo vai ser redistribuído para uma das varas lá da Justiça Federal de Brasília, e aí essa decisão do ministro Fachin deixou em aberto, né? Que foi alguma coisa que o ministro Veloso também falou hoje. Está escrito lá na decisão: anulo todos os atos decisórios a partir da denúncia. Para mim, isso significa que, a partir da denúncia, volta a estaca zero. A denúncia é o primeiro ato, né? Inicia o processo. Mas também está escrito o seguinte: podendo ser aproveitados os atos decisórios de instrução, ou seja, as provas que foram produzidas podem ser aproveitadas pelo novo juiz. Mas quem vai decidir é o novo juiz. A gente precisa esperar o que o novo juiz, ou juíza, né? Hoje a gente tem que lembrar também, principalmente hoje tem juízas, né? Também o novo juiz ou juíza vai decidir se aproveita os atos de instrução ou não, e aí se vai ter que fazer de novo a instrução, começar do zero, ou somente dar uma nova sentença. E aí, Caio, se for dar uma nova sentença, eu tenho certeza que nós estamos no início de março. Eu diria que 60, 90 dias é o tempo suficiente para juíza nova ou juiz novo estudar o depoimento das testemunhas, foram dezenas de testemunhas, as perícias que foram realizadas, estudar a prova que foi produzida, portanto, aí ela estaria sendo aproveitada e dar uma nova sentença. Sentença em primeira instância não é suficiente para deixar o Lula inelegível. Recorre. Quem perder, quem não gostar da decisão, recorre. Vai para o Tribunal Regional Federal, lá de Brasília. Também não imagino que demore mais do que 6 meses, um ano, para que isso seja julgado de novo em segunda instância. Então, eu acho que há tempo, a não ser que volte do zero, comece do zero, eu acho que dá tempo para que a gente tenha novas decisões ainda antes do processo eleitoral de 2022. Sim, doutor Rolo, exatamente olhando aí para esse calendário, a questão, por exemplo, das provas, né? Tem muita coisa ali nesses processos. Pensar que dificilmente vai largar do zero e nada vai ser aproveitado, mas isso tudo fica a critério do novo juiz ou da nova juíza que vai receber lá na Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal. Exatamente. A decisão do ministro Fachin deixou isso muito claro, embora me pareça uma incoerência, porque se ele diz que anula a partir da denúncia, tudo o que veio depois também está anulado, mas ele deixou essa ressalva. Dependendo do que decidir a nova juíza ou o novo juiz, dá para aproveitar os atos decisórios de instrução. Está escrito isso expressamente na decisão dele. Então, a gente vai depender dessa nova juíza ou desse novo juiz, qual vai ser o encaminhamento que vai ser dado. E, lógico, paralelamente, o recurso lá no STF. Então, vamos pensar aqui, né? O recurso aí da Procuradoria-Geral da República, indo então para o Supremo. O senhor acredita, não sei se a melhor palavra é essa, fique à vontade para usar uma outra, que seria mais legítimo para esse processo todo, tratando-se da relevância política, né? Que, enfim, esteja de um lado ou esteja do outro, tem Luiz Inácio Lula da Silva para quem o condena ou para quem o adora. Seria o ideal que essa questão fosse determinada no plenário do Supremo ou na segunda turma? O que o senhor acha? Eu acho juridicamente é mais seguro, né, para a nossa sociedade que essa questão seja decidida já em plenário. São 11 ministros e aí a gente vai ter a manifestação, a decisão desses 11 juízes e aí acabou. A gente vai ter consequências desta decisão. Então, precisa, porque em 2018, Mona Lisa, só para lembrar, o registro do candidato, então candidato Lula, foi até quase a véspera da eleição. E só para lembrar, hein, são 7 ministros do TSE e houve 6 votos contra o registro do Lula e 1 voto em favor do registro de Lula. Adivinha de quem foi esse voto favorável? Do mesmo ministro Fachin. É lógico que uma coisa não tem a ver com a outra, são processos diferentes, são decisões diferentes, mas é um fato que precisa ser levado em consideração também. Lá atrás, no TSE, o ministro Fachin já votou em favor do registro do Lula.
Doutor Alberto Rolo, muito obrigada pelo tempo aqui com a gente. Nem precisamos apontar tudo, porque o doutor estava acompanhando a edição inteira do Expresso, já chegava com as repercussões, muito bom. Muito obrigada, então, pela entrevista e pela audiência também. Até uma próxima, doutor Alberto. Eu que agradeço, Marisa, boa noite e uma boa noite para os amigos da CNN.